Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso estudo aí, matemática pura, básica, para reforçar realmente, vamos falar sobre números inteiros, galera. Então vem comigo aí para acompanhar aí o estudo de números inteiros. Bom, nós vamos depois, mais detalhadamente, aprofundar sobre conjuntos numéricos, né? Uma aula mais na frente. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre números inteiros. Então vamos lá. O que a gente vai estudar na aula de hoje, professor? Na aula de hoje a gente vai falar sobre esse conjunto dos números inteiros, né? Sobre os números inteiros, sobre as propriedades que envolvem esse número inteiro e as operações que são as operações fundamentais envolvendo números inteiros, obviamente utilizando aí alguns exemplos que já caíram em concursos aí das mais variadas bancas. Tranquilo, galera? Então vamos lá, falando de números inteiros. Bom, só um contexto histórico para nós sintonizarmos, né? Esses números foram como todos os números, surgiram a partir da necessidade do homem, né? Foram os primeiros trabalhos da humanidade e tinham como finalidade contar objetos, animais. E aí eles depararam numa situação onde, quando eu tenho sempre valores positivos, tudo bem. E aí, como que eu represento a perca? E aí houve-se a necessidade de criar o conjunto dos números inteiros, que são a forma de representar a perca, que seria o lado negativo. Porque o lado positivo, tranquilo, 1, 2, 3, 4. E se eu perder 1, como que eu represento? Menos 1. Se eu perder 2, menos 2, e assim sucessivamente. Ok? Bom, esse conjunto ele é representado pela letra Z. Ok? Letra Z. Cada conjunto numérico tem uma letra que representa ele. O conjunto dos números inteiros tem a letra Z. Beleza. Quem é esse conjunto? São todos esses números aqui. Observem, gente, que 0 é a origem, é o ponto na qual a gente parte para determinar tanto os positivos quanto os negativos. Então, se você observar aqui, eu tenho 0, para a direita vai crescendo positivamente e para a esquerda vai decrescendo negativamente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui cabe já uma observação inicial que é importante que você, concurseiro, tenha em mente isso, que os números crescem para a direita, crescem, ou seja, quanto mais à direita o número estiver, maior ele será. Quanto mais à esquerda o número estiver, menor ele será. Beleza? Eu digo isso não pelos positivos, porque pelos positivos é muito fácil de nós associarmos. Claro que 20 é maior que 8, 50 é maior que 15. Agora, quando se trata de números negativos, essa ordem inverte. Quanto maior for o valor absoluto do número negativo, menor ele é. Então, se nós fôssemos fazer o comparativo menos 50 com menos 15, menos 50 é menor que menos 15. Menos 15 é maior que menos 50, o que não ocorre com o positivo. 50 é maior que 15. Então, essa inversão, às vezes, confunde a mente do aluno e ele acaba aí errando de bobeira. Então, observem. Quanto mais à direita ele estiver, maior ele será. E quando se trata de números negativos em particular, quanto menor o valor absoluto, maior é o número quando for negativo. Ok? Beleza. Dada essa observação, continuemos aí. É importante que a gente entender que nós temos conjuntos e temos subconjuntos. O que é um subconjunto? O subconjunto é aquele conjunto que contém todos os elementos de um conjunto principal. Não contém todos eles, mas contém alguns elementos desse conjunto principal. Então, eu digo que ele é subconjunto daquele conjunto principal. Então, do conjunto Z, que são os inteiros, positivos e negativos, nós podemos elencar aqui alguns subconjuntos que comumente aparecem. Então, prestem atenção comigo. Primeiro, eu posso representar esse conjunto sem o 0.
excluindo o zero. E ao excluir o zero, observem, eu tenho os negativos, logo na sequência já começam os positivos. Aqui entre o menos 1 e o 1 deveria existir o zero, mas não existe. Por quê? Porque eu usei uma representação onde o zero é excluído. Toda vez que eu colocar esse asterisco junto a um determinado conjunto, indica que o zero não está presente, beleza? É um subconjunto dos inteiros, porque não tem um zero. O conjunto dos inteiros não negativos. Aqui ocorre algo até engraçado, porque nós usamos uma forma diferente de pronunciar e de representar um subconjunto, que é assim. Quando a gente fala não negativo, nós queremos fazer referência aos positivos. Não negativos, positivos. Então, eu coloco Z+. Então, 0, 1, 2, só os positivos. Veja bem, gente. Você poderia dizer, professor, por que eu não falo logo positivo? Tecnicamente, não é essa a forma como é empregada. E não é assim que você vai ver nos concursos também. Então, a gente está usando aqui um emprego técnico, que é dizer inteiros não negativos. Por isso, expresso dessa forma. Aí, eu posso também fazer dos inteiros não positivos. Não positivos. Então, entraria aqui os negativos. Beleza? Professor, e o zero? Ele é o quê? Positivo ou negativo? Por isso que diz que zero é elemento neutro. Ele não tem sinal. Até porque, se você colocar um sinal no zero, para uma soma ou para uma diferença, não vai fazer diferença nenhuma. Se você somar o zero ou subtrair o zero, você não altera o valor que está sendo adicionado a esse zero, ok? Então, ele não tem sinal. Beleza? Bom, já conhecemos dois importantes subconjuntos dos números inteiros, que são os não negativos, ou seja, os positivos, e os não positivos, ou seja, os negativos. Tranquilo? Beleza. Uma outra coisa importante da gente entender no estudo dos números inteiros é o comportamento deles na reta numerada. Você precisa saber fazer bem esse contexto. Então, a reta numerada, o que é a reta numerada? É nada mais, nada menos do que a simbolização, a representação de uma reta, onde você escolhe um ponto e ali vai ser a sua origem, que é o zero, e à direita desse valor você vai colocar os positivos e à esquerda os negativos. Ok? Essa é a representação da reta numérica. Uma coisa importante da gente entender aqui na reta numérica é o conceito de sucessor e antecessor. Observe que qualquer elemento que você escolher na reta numérica, você sempre vai encontrar um que vem antes e outro que vem depois. Por isso a palavra antecessor e sucessor. Antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. E é importante a gente compreender bem esse contexto, porque podemos incorrer numa questão que use a palavra antecessor ou sucessor, tá? Então, exemplos aqui, ó. 2 antecessor de 3, 3 é sucessor de 2, vem depois, menos 5 é antecessor de menos 4, vem antes, menos 4 é sucessor de menos 5, o 0 é antecessor de 1, e 1 é o sucessor de 0. Ok? Beleza? Entendido a palavra antecessor e sucessor? Tranquilo. Todo número inteiro, exceto o zero, possui um elemento denominado simétrico ou oposto. Uma outra linguagem matemática que é importante nós entendermos. Às vezes aparece simétrico, às vezes aparece a palavra oposto. E o que é esse simétrico ou oposto? É um valor, é um número de mesmo valor absoluto, porém com sinal trocado, ok? Quem é o simétrico de 5? Vai ser outro valor que tenha como valor absoluto um outro número cujo valor absoluto é 5 também, porém o sinal vai ser contrário. Se aqui é mais 5, o simétrico dele é menos 5. Se aqui é menos 8, o simétrico dele é mais 8, ok? Então, simétrico ou oposto é um número de mesmo valor absoluto, porém com sinal trocado. Tranquilo? Beleza, né, gente? Olha só.
Oposto de 2 é menos 2. Oposto de menos 7 é mais 7. Oposto ou simétrico. Guardem bem essa palavra técnica. O enunciado pode fazer referência tanto à palavra oposto quanto à palavra simétrico. Beleza? Bom, vamos ver agora as operações que envolvem os números inteiros. Nós vamos trabalhar nessa aula basicamente com as operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tranquilo? Bom, comecemos então falando da adição, gente. Adição. Adição de números inteiros. Bom, o que é adicionar números inteiros, né, gente? Eu tenho 2 ou mais valores, posso ter mais valores, no mínimo eu terei que ter 2, né? Então, é uma operação onde eu agrego um valor ao outro para ter um resultado final aí. Então, é uma operação que permite a um par de números determinar um outro número, que é chamado de soma. Então, eu tenho aqui dois valores, o 12 e o 7, e eu vou adicionar esses dois valores. Ou seja, eu vou somar o 12 com o 7. E eu obtive como resposta o 19. Agora é óbvio, você sabe fazer isso aqui com tranquilidade. Mas uma coisa importante, que nós precisamos conhecer o nome que se dá a cada elemento e a posição que ele ocupa nessa soma. Por que, professor, é importante isso? Porque tem bancas que trabalham o nome posicional, onde aquele elemento que está presente naquela soma está situado, ele recebe um nome. E às vezes a banca pode fazer referência a esse nome, ok? Então, numa soma, quais são os nomes que eu tenho? Qualquer elemento que está aqui sendo adicionado é chamado de parcela, ok? Então, eu tenho parcelas. A parcela é só 2, professor? Não, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, 1000. Não existe limite para a quantidade de parcelas, tá? Então, são todos os valores que estão sendo adicionados. Eles são chamados de parcelas. Nesse exemplo que eu dei, eu tenho 2 valores, eu tenho 2 parcelas aqui, ok? E aí, eu tenho o resultado dessa soma, né? Que é o 19, que é chamado exatamente de soma, tá? Soma. Alguns falam só resultado, mas tecnicamente é soma, que é o resultado da adição dessas parcelas. Beleza? Bom, então 12 e 7 são chamados de parcelas e o 19 é chamado de soma. Tranquilo? Beleza, galera. Propriedades da adição. Isso aqui é outra coisa importante. Dependendo do concurso que você for fazer, é algo que pode ser cobrado. Como que é cobrado isso, professor? Às vezes, a banca cobra como verdadeiro ou falso. Então, ela dá uma série de afirmativas e pede para você dizer qual dessas afirmativas é verdadeira, qual não é. E, para isso, obviamente, você precisa conhecer as propriedades, se acaso a banca fizer referência a isso. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeira propriedade, propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa, gente? A ordem das parcelas não altera a soma. Basicamente é isso. Numa operação de adição, podemos trocar a ordem das parcelas, que a soma não se altera. Então, se eu tenho, exemplo, 11 mais 12, 23, tranquilo? E se eu somar 12 mais 11, 23 também. Então, observem que alterando a ordem, eu não altero o resultado final. Então, guardem propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Beleza. Segunda propriedade, propriedade associativa. O que diz essa propriedade associativa? Diz o seguinte, numa adição de 3 ou mais parcelas, tá? 3 ou mais, pode ser mais de 3, eu posso fazer as somas individualizadas, eu posso agrupar de 2, se eu tiver 3 valores, eu somo os 2 primeiros e o resultado eu somo com o terceiro, ou eu somo os 2 últimos e o resultado eu somo com o primeiro. Então, observe que eu fiz subgrupos.
Eu peguei aquelas parcelas e fui fazendo passo por passo. Pode ser feito isso? Pode. Olha só, eu somei aqui a primeira e a segunda, 9 mais 12, dá 21. Aí depois esse resultado eu somei com 7. 21 mais 7, 28. Tranquilo? Beleza. E se eu associasse de forma diferente? Ao invés de somar o 9 com o 12 primeiro, eu somasse o 12 com 7. Iria mudar alguma coisa? Não. 12 mais 7, 19. Aí eu somo com 9, 28. Então, a propriedade associativa, ela diz exatamente isso, que nós podemos agrupar as parcelas de maneira diferente, que a soma não se altera. Tranquilo? Eu dei exemplo com 3 parcelas, mas isso poderia ser feito com qualquer quantia acima de 3. Beleza? Agrupá-las. Tranquilo? Bom, usamos parênteses para indicar que a operação, qual operação vai ser realizada em primeiro lugar. Isso aqui é muito interessante, galera, porque o parênteses tem exatamente essa finalidade. Quando você tem uma sentença matemática, que é uma ação de adição, subtração, multiplicação, divisão, você tem hierarquicamente que respeitar. A primeira coisa que eu resolvo numa expressão, quando ela está denominada por parênteses, chaves ou colchetes, é o parêntese. Então, eu tenho que ir dentro daquela operação que está fundamentada dentro do parêntese. Resolve o resultado daquilo ali, aí eu dou continuidade. Se tiver um colchetes, eu priorizo depois o colchetes. E, por último, eu irei priorizar as chaves. Então, é essa sequência. Parênteses, colchetes e, por último, chaves. Tranquilo? Então, não se esqueçam desse detalhe. Outra propriedade, elemento neutro. Professor, elemento neutro, o que é o elemento neutro? O elemento neutro é o nome que se dá àquele algarismo que não vai fazer a diferença. Por isso que fala elemento neutro. Ele não vai alterar nem para mais e nem para menos. Na adição, o elemento neutro da adição é o zero. Observem que não basta você só saber o que é elemento neutro, mas conhecer o elemento neutro da respectiva operação matemática. Então, quando se trata de adição, o elemento neutro é o zero. Zero para a adição. Então, qualquer valor somado com zero não se altera. 0 mais 10, 10. 12 mais 0, 12. Tranquilo? Então, a soma de duas parcelas é igual a uma delas se a outra for zero. Belezinha? Outra propriedade, gente. Elemento oposto. Bom, nós já demos o conceito do que é um elemento oposto ou, me ajudem aí, muito bem, simétrico. Oposto ou simétrico. Recordando, o que é um elemento oposto ou simétrico? É um valor, é um número pelo qual mantém-se o mesmo valor absoluto, porém com um sinal contrário, trocado. Se um é positivo, o outro é negativo. Se um é negativo, o outro é positivo. Beleza. Bom, então no elemento oposto, quando eu adiciono elementos opostos, eu vou ter sempre como resposta o zero. Por que eu vou ter o zero? Porque eu tenho 7, e aí eu somo com menos 7, 7 tira 7 é zero. Se eu tenho 12 e eu tiro menos 12, né, somo com menos 12, né, eu vou também obter como resultado o zero. Tranquilo? Então, na adição de números opostos, eu vou sempre ter como resposta o zero. Sempre como resultado o zero. Por isso que nós costumamos falar que a subtração é uma soma. A subtração é uma... Toda subtração pode ser representada como uma soma, porque você pode incluir o sinal de mais antes e representar também dessa forma. Isso aqui é mais menos 12, observe o mais é só para indicar que é uma soma. Só que quando eu faço o jogo de sinal aqui e tal, que é um passo mais lá na frente que a gente vai estar trabalhando, aí isso aqui fica pode ser substituído somente pelo sinal de menos, que é o resultado do produto desse sinal mais com menos. Ok? Beleza?
Bom, então, fechando essa parte aqui, elemento oposto, a adição vai ser sempre zero. Ok. E por último, das propriedades, a propriedade de fechamento, né? Para fechar isso daqui, essas propriedades, propriedade de fechamento. O que é a propriedade de fechamento? Bom, galera, a palavra de fechamento é o seguinte. Se você adicionar números inteiros, a sua resposta vai ser sempre um número inteiro. Na adição de números inteiros, o resultado será sempre um número inteiro. Isso que é a propriedade de fechamento. Jamais você vai somar dois números inteiros e vai ter como resposta um número decimal. Soma de números inteiros, resposta número inteiro. Ok? Então, a adição de dois números inteiros dá como resultado outro número inteiro. Observe 9 e 7, dois números inteiros. 16, número inteiro. Menos 9 mais 7, dois números inteiros. Resposta menos 2, um outro número inteiro. Mais 9 menos 7, mais 2, número inteiro. Menos 9 menos 7, menos 16, número inteiro. Então, as parcelas são números inteiros e a soma também é um número inteiro. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos ver agora alguns exemplos para a gente começar a aplicar essa primeira parte, que é a adição. Vamos ver como que pode ser cobrado isso daqui. Olha, veja bem. Numa adição com 3 parcelas, o total era 58. Somando-se 13 a primeira parcela, 21 a segunda, e subtraindo-se 10 da terceira, qual será o novo total? Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. O aluno, quando vê uma questão dessa, ele, a princípio, já fica meio bugado, né? Fala, mas peraí, como que eu vou somar 13 a primeira, 21 a segunda, se eu não sei qual é a primeira, qual é a segunda e muito menos qual é a terceira? O exercício não nos deu isso. De fato, não deu. Mas aí você precisa compreender o contexto. O exercício não quer saber o valor das parcelas. Ele quer saber qual é o resultado final. Qual vai ser o novo valor. É somente isso que você tem que dizer. Então, nós não precisamos partir das parcelas. Nós podemos partir do resultado final, que eu conheço, que é o 58. Eu não sei qual é o valor de cada uma dessas 3 parcelas, mas eu sei que a soma delas é 58. Se eu sei que é 58, então o que vai acontecer? Se eu somar 13 à primeira parcela, eu não vou estar somando 13 ao resultado final? Sim, mais 13. Se eu estiver somando 21 à segunda parcela, eu não estou somando 21 ao resultado final? Sim. Se eu subtrair 10 da terceira parcela, não é a mesma coisa que eu tirar 10 do resultado final? Menos 10. Pronto. Agora é só fazer essa continha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, fazendo por etapa, ó, 58 mais 13. 71. 71 mais 21 menos 10. 71 mais 21. 92. 92 menos 10. 82. Resposta, letra D. Então, observem que eu cheguei no resultado final sem ter a necessidade de encontrar cada uma das parcelas, mas simplesmente com a compreensão de que qualquer valor adicionado a uma parcela, esse valor vai ser adicionado ao valor final. Qualquer valor retirado de uma parcela, ele é retirado do resultado final. Então, eu simplesmente trabalhei com o resultado final. E aí ficou fácil de nós encontrarmos. Tranquilo? Belezinha? Matou a charada aí? Galera, os exercícios que envolvem
as operações com números inteiros são probleminhas assim, geralmente são simples, mas que requer só um pouquinho de interpretação básica, você consegue matar aí. Bom, vamos falar de outra operação agora, a subtração. Falamos da adição, agora vamos falar da subtração. O que é subtrair, gente? O que quer dizer isso? Primeiro, entender que a subtração é uma operação inversa da adição. Então, agora, ao invés de adicionar, de colocar mais, eu vou retirar, eu vou subtrair, certo? Então, a subtração é a inversa da adição. Beleza. Eu tenho dois valores, 10 e 6, e eu quero subtrair esses valores, ou seja, retirar de um o que está indicado no outro. Certo? Então, eu tenho 10 e 6. E aí, eu estou representando 10 menos 6, que eu vou ter como resultado 4. Então, observem como que eu tenho que fazer a leitura. Eu tenho 10, estou retirando 6 e estou tendo como resultado 4. Beleza? Assim como na adição, cada elemento, dependendo da posição que ele ocupa, recebe um nome específico. E aqui é muito importante você compreender esse contexto. Associar o nome à posição que o elemento ocupa. Porque isso é muito comum e já caiu em várias bancas e em concursos, exatamente fazendo referência ao nome posicional. Aquele elemento está na posição tal, então ele é chamado assim. E aí, só a partir daí você consegue resolver o problema. Ok? Então, preste muita atenção aqui agora. Eu tenho aqui o 10. Esse cara é chamado de minuendo. Então, a posição que ele ocupa, que é chamado de minuendo. Qual é essa posição? É o número que eu tenho de referência. É o número ao qual eu vou extrair uma certa quantidade. É o número indicado para que eu faça uma extração, uma subtração dele. Ok. Depois eu tenho o 6. O 6 é chamado de subtraendo, certo? Quem é o subtraendo? É o valor que vai ser subtraído. É o valor que indica quanto eu tenho que retirar do minuendo, ok? O minuendo é o valor referência. É o valor ao qual vai ser extraído uma certa quantia. Subtraindo é a quantia que vai ser extraída, que vai ser retirada. Tranquilo? Então, minuendo, subtraindo. E aí, eu tenho o resto, né, ou diferença, ok? Que é o resultado final aqui. Depois de pegar o minuendo e extrair o subtraindo, o que eu obtenho é a diferença, resto ou diferença. Beleza? Então, minuendo, subtraindo, diferença. Não esqueçam disso, tá? 10 é o minuendo, 6 o subtraindo e 4 diferença ou resto. Beleza? Bom, uma observação aqui, numa subtração, a soma do subtraendo com o resto é sempre igual ao minuendo. Vocês lembram lá no ensino fundamental, quando vocês estudaram isso pela primeira vez? Isso aqui era chamado de tirar a prova. Lembram lá? A tiazinha falava, olha, façam a diferença, mas tirem a prova. O que é tirar a prova? É fazer a verificação se aquele cálculo está ou não correto. Então, na subtração, a forma de tirar a prova é exatamente essa observação que eu coloquei aqui. O subtraindo com o resto tem que ser igual ao minuendo, a adição deles. Então, se eu tenho aqui 12 menos 4 é 8, então meu minuendo é o 12, meu subtraindo é o 4 e o 8 é o resto ou diferença. Então, observem. Se eu pegar o meu subtraindo e somar mais o resto, tem que dar o minuendo. Certo? Subtraindo mais resto igual ao minuendo. Então, 8 mais 4 igual a 12. Esse é o tirar a prova. Então, chega lá para a tia e fala, ó tia, acertei. Por quê? Porque 8 mais 4 são 12. Tranquilo? Tá? Mas o que eu quero aqui é mostrar para você como faz essa conta? Não, gente. Não é isso. Eu quero que você associe
Exatamente. Primeiro, a nomenclatura posicional. O nome que se dá dependendo da posição que o número ocupa, que ele pode ser minuendo, ou pode ser subtraindo, ou pode ser resto. E a outra, que você conclua exatamente esse ato de tirar a prova, que a soma do subtraindo com o resto vai dar sempre o minuendo. Por que, professor, o senhor insiste nisso? Porque, meu caro jovem, a banca ela pode explorar no exercício as mais variadas formas. Ela pode dar um problema para você num contexto onde que você saiba o subtraindo e o resto, e ele queira saber qual é o minuendo. E aí você fica lá, e agora, como que eu vou descobrir? Ah, você sabe que somando o subtraindo com o resto, você tem um minuendo. Beleza? Então é nesse sentido, porque a banca ela procura verificar a sua compreensão. Não só ver se você sabe fazer uma continha de subtrair, mas que você entenda qual é o contexto de uma subtração. Ok? Que é esse a nossa proposta, o nosso objetivo aqui. Beleza? Bom, propriedades da subtração. Professor, tem muitas propriedades? Não. A subtração só tem uma propriedade. Ela não é como a adição, que tem propriedade comutativa, associativa, distributiva, de fechamento, de elemento neutro. Não tem. Ela só tem uma propriedade, que é a propriedade de fechamento. Tá? Qual é a propriedade de fechamento? É a mesma lá da adição. A diferença entre dois números inteiros resulta sempre em um número inteiro. Única propriedade que é presente aqui. Pegando um valor inteiro, subtraindo de outro inteiro, a resposta será um número inteiro. Beleza? Então, exemplo aqui, ó. 7 tira 3, 4. Inteiro, inteiro, inteiro. Subtraindo inteiro, minuendo inteiro, resto ou diferença inteiro. Beleza? Bom, agora uma coisa importante é o seguinte, gente. Para nós adicionarmos ou subtrairmos números inteiros, uma questão agora é levantada, que é o sinal desse elemento, desse número, desse algarismo. O número ele pode apresentar ou o sinal positivo ou o sinal negativo, certo? E a gente já viu que esse sinal de mais ou menos vai depender da posição dele na reta. Se ele estiver à direita do zero, ele é positivo. Se ele está à esquerda do zero, ele é negativo. Beleza? Então, o sinal é exatamente para dar a localização desse elemento na reta numérica. Beleza. Para nós adicionarmos números inteiros, a gente tem que tomar cuidado e temos que levar em consideração o sinal que esse número inteiro apresenta, certo? Existe uma regra para isso. E a gente vai recordar essa regra agora. Então, eu tenho aqui o seguinte. Adição e subtração de números inteiros sem a presença de parênteses. Olha só. Primeira situação aqui. Sinais iguais. Se eu tiver uma sentença matemática onde de soma, onde os elementos, onde os valores apresentam o mesmo sinal. A regra diz, soma e conserva o sinal. Mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Como assim, professor? Mais 5 com mais 6. Eu tenho a adição de dois termos com sinais iguais. Então, eu somo 5 mais 6, 11, conservo o sinal positivo. Certo? Aí eu tenho aqui, menos 9 com menos 10. Menos 19. Observem, o sinal do 9 e o sinal do 10 são sinais iguais, ambos negativos, não tem problema. A regra é sinais iguais soma, sinais iguais soma. Então, 9 com 10, 19, portanto, menos 19. Um erro muito comum é o aluno fazer jogo de sinal aqui. Ah, menos com menos vai dar mais. Às vezes ele até soma, beleza, está correto. Mas aí ele erra porque fez jogo de sinal. Eu não faço jogo de sinal aqui. Aqui a regra é somar e conservar o sinal. O sinal dos elementos é negativo, então a resposta continua negativa.
beleza? Só faz jogo de sinal na multiplicação e na divisão, beleza? Bom, continuando então. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero, pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.